Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, da LOBA, Bruno Santos, José Lopes, Miquel Costa e Anídia Ferreira. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas, que serão respondidas no final, assim haja tempo, pelos nossos oradores. Passo então a palavra à Nídia e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Olá, bom dia. Eu sou a Nídia, sou a Chief Marketing Officer da Loba e cabe-me introduzir este webinar para vos dizer que nesta próxima hora vamos abordar o ecossistema de e-commerce de uma empresa com uma visão muito crítica, muito prática, por parte de quem trabalha estes temas todos os dias com os nossos clientes, de setores e dimensões diferentes de negócio. Será o José Lopes, o nosso diretor de e-commerce da Loba, que falará do canivete suíço que é o ERP. Depois o Bruno Santos, que é o nosso diretor de Zoo, para nos falar sobre os ecossistemas. E por fim, o Miquel Costa, que nos passará uma visão 360 do cliente. O José Lopes terminará com um caso prático. E no final vamos reservar alguns minutos para nos colocarem algumas perguntas e respostas aos nossos especialistas. O intuito desta sessão não será apresentar uma tecnologia específica, mas sim ganharem a visão mais global do vosso negócio para aquilo que fizer sentido na fase em que se encontra. Sem mais demoras, José Lopes, a palavra é tua. Muito bom dia. Obrigado, Nídia, pela introdução. Bom dia a todos e obrigado por estarem connosco. Para começar esta primeira parte, parece-me importante partilhar convosco alguns dados sobre o mercado de ERP, tanto em Portugal como na Europa. Propriamente em Portugal, o mercado de ERP tem vindo a crescer de uma forma consistente e deverá atingir já em 2030 70 milhões de euros, que é um crescimento anual próximo dos 3%. O investimento médio por colaborador, por empresa, deverá rondar os 11 euros, já este ano, e mostra que as empresas estão cada vez mais focadas em otimizar os processos, em ganhar eficiência. Ainda assim, quando olhamos assim um pouco para a Europa, no geral, percebemos que o investimento médio é bastante superior, cerca de 32 euros por colaborador, e mesmo no caso da Europa mais do Norte, chega aos 65. Isto demonstra uma adoção mais ampla e um nível de maturidade tecnológico um bocadinho mais elevado nesses mercados. Nesta tabela, nós vemos aqui 5 add-ons mais procurados pelas PMEs europeias em 2024, ou seja, as funcionalidades complementares que mais pedem para integrar nos seus ERPs, ou seja, as funcionalidades que mais pedem para implementar dentro do ERP. E sobre estes dados, quase metade está relacionado, metade dos pedidos estão relacionados com CRM, 49%. Logo a seguir, temos sistemas de gestão documental e também ferramentas de gestão de projeto. Mais para o fim, temos também gestão de aplicações móveis e webshops. Mas há aqui um problema que muitos de nós já vimos acontecer. Quanto mais funcionalidades nós colocamos dentro do ERP, maior acaba por ser o risco de tudo isto complicar. Porque a sobrecarga de funções tende a gerar problemas técnicos, atrasos e custos adicionais e também acaba muitas vezes por comprometer o sucesso dos projetos. Isto acontece essencialmente porque nós estamos a forçar o ERP a fazer coisas para as quais não foi propriamente desenhado. O RP, na verdade, deve ser o cérebro da operação da empresa. É ótimo para as finanças, é ótimo para faturar, é ótimo para o inventário, para a produção, para o processamento de salários e, sobretudo, é uma ferramenta para gestão interna. O que acontece normalmente é que é o erro de nós tentarmos usar o RP também para CRM, também para gestão documental ou para gestão de projetos, e nessa altura o RP acaba por se transformar num verdadeiro canivete suíço, ou seja, faz de tudo um pouco, mas não faz nada especialmente bem. E o resultado é complexidade, nós temos aqui custos acrescidos e muitas vezes a frustração de projetos inacabados ou com uma dimensão completamente sobre, sobredimensionada. Por isso aqui o que é que nós defendemos é uma visão diferente, ou seja, nós temos soluções especializadas, cada uma a fazer o seu papel,
mas todas elas interligadas interligadas entre si, num sistema totalmente coerente, um ecossistema coerente, porque só assim é que nós conseguimos eficiência e um crescimento sustentável, tanto a nível de B2C como B2B. E é precisamente sobre isso que o Bruno vai falar a seguir. Antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Bruno Santos. Permita-me começar aqui com uma questão algo desafiadora, e que até pode ser que contraria o meu colega José Lopes. Ou seja, para os mais distraídos pode parecer que agora estamos a dizer questões, coisas diferentes, e que é então, mas se o RP não é bom, não faz tudo, não é bom para tudo, não é. Se estamos a transformar o RP num canivete suíço, estaremos nós com mais aplicações, ou seja, a retirar essas funcionalidades do RP para outras aplicações, estaremos nós a ter mais tecnologia ou estaremos nós a fragmentar o ecossistema? Reparem que o título do webinar é mesmo isso, o ecossistema do e-commerce. E aquilo que vemos hoje em dia e nas várias empresas nas quais trabalhamos, é que a transformação digital prometeu simplificar as empresas, mas muitas vezes o que vemos é precisamente o contrário. A transformação digital trouxe agilidade, mas também trouxe bastante fragmentação. Materializando isto, o que é que eu quero dizer quando falo desta fragmentação? Quero dizer que é muito natural, e hoje em dia, se calhar, em algumas das empresas acontece, não em todas, felizmente, vemos que, por exemplo, cada departamento tem a sua necessidade específica e, portanto, escolhe a sua plataforma específica. Temos as vendas que veem qual é o melhor CRM e compram o seu CRM, o marketing que precisa de gerir redes sociais e fazer os seus posts, planear toda a sua atividade e, portanto, vai atrás da melhor ferramenta no mercado para fazer o seu trabalho, o RH para a contratação, a contabilidade então com os ERPs, o suporte e colaboração ao cliente que também tem a sua plataforma, e tudo isto está certo, porque está certo, ou é compreensível, porque cada um procura um melhor software, aquele que responda melhor às suas necessidades, mas depois acabamos por ter um problema que são as aplicações que estão desconectadas entre si, e o software acaba por se tornar um labirinto, digamos assim. Ou seja, a empresa, nesta busca da digitalização, deixou de se funcionar como um todo. Porque cada departamento, e usando aqui a expressão que eu até coloquei na apresentação, cada departamento criou a sua ilha digital. Portanto, esta promessa de digital, de integração, acaba por ficar presa muitas vezes em ficheiros Excel, que é depois a forma de passar dados. E, portanto, parece-nos que esta transformação digital, este ecossistema, não vão viver propriamente de adicionar mais software, mas de fazer com que este software, estas aplicações, trabalhem em conjunto, ou seja, aquilo que eu hoje estou a fazer num determinado departamento deve de alguma forma ser visível para outro departamento da minha empresa. Focando aqui na área do e-commerce, um, cai uma encomenda no meu website, na minha plataforma, no meu marketplace, e portanto é expectável que essa encomenda entre automaticamente, por exemplo, no meu ERP, que por sua vez siga também para a logística para poder preparar a encomenda, que depois desta mesma encomenda ser enviada ao cliente, caso o cliente apresente uma reclamação, essa reclamação possa ser enquadrada naquilo que é o cliente, as compras, os e-mails trocados, ou seja, esta esta comunicação deve ser fluida, ok? Porque senão temos esta situação das ilhas, ou seja, cada um de nós está no seu departamento, está na sua ilha, mas precisamos de comunicar uns com os outros. E, portanto, à boa moda de Camões e os Lusíadas, pegamos na folhinha e vamos a nadar de uma ilha para a outra, entregar a folhinha ao outro departamento, à outra ilha, e se isto é fazível, mas é moroso, é dispendioso e numa visão de longo prazo, e numa situação onde queremos, obviamente, escalar, eu penso que esse é o objetivo sempre, é o objetivo normal, é escalar, é algo não é escalável, passa a redundância, ou seja, é algo time consuming, é pesado e, portanto, esta busca, muitas vezes pela melhor solução e por soluções que estão isoladas entre si,
no fundo, é muito penoso para as empresas, porque depois, além de termos a manutenção das ferramentas, temos muitas vezes o peso de ligar estas ferramentas entre si. Ok? E, portanto, face a estes desafios, o que é que nós entendemos que é o correto? É passar daquilo que são, e que nós estamos a apelidar como ilhas, eu acho esta figura de estilo boa, passar daquilo que são as ilhas para um verdadeiro ecossistema. Portanto, pensem que temos aqui um cenário em que são as ilhas, em que cada um tem que nadar de uma ilha para a outra com o testemunho na mão, quando podemos olhar para o lado e temos ali um ecossistema que até temos ilhas, continuamos a ter vários programas, mas existem pontes que já estão construídas entre estas ilhas, ou seja, existem ligações, passando agora para a área técnica, existem ligações entre os vários programas, entre os vários softwares que estão nativamente construídas e que nos permitem já que a informação flua de um software para o outro, de um programa para o outro, do ERP para a logística, da logística para o suporte ao cliente, ou seja, a informação deve fluir e o que defendemos é que devemos procurar uma solução que já tenha estas pontes construídas. E para isso, temos os ecossistemas, o futuro do software para nós é coerência e temos os ecossistemas SaaS. Eu acho que a maioria deverá estar familiarizada. SaaS é Software as a Service, ou seja, antigamente tínhamos o software, pelo menos ainda é do meu tempo, onde tínhamos o CDzinho, chegávamos ao computador, instalávamos o software. Se queríamos uma nova versão, depois tínhamos que atualizar. Enquanto o SaaS, por exemplo, o Gmail é um bom exemplo de SaaS e é fácil de perceber que temos o nosso login, a nossa password, entramos num browser desde que tínhamos acesso à internet, ou agora com os dispositivos mobile, até offline funciona. Mas pronto, login e password, browser, temos o programa e o programa está ali para nós em qualquer parte do mundo, desde que tínhamos um browser e o acesso à internet está disponível. E, portanto, parece-nos que é por aqui que nós devemos prever o nosso sistema de e-commerce. E devemos porquê? Porque existem várias plataformas SaaS, como vocês puderam ver, tem, por exemplo, aqui duas pessoas de plataformas diferentes, e o objetivo não é propriamente falar de cada uma, mas falar dos conceitos. O SaaS tem esta grande mais-valia além de ser um software na nuvem, representa também uma filosofia de design. Isso é o mais importante. Ou seja, conseguimos ter num único ambiente, ok? Onde toda a gente continua a ter o seu programa, o seu ERP, o seu CRM, a sua plataforma de gestão das redes sociais, mas que estão devidamente ligadas entre si, e esta é a grande mais-valia. Portanto, temos num único ambiente os dados partilhados, temos uma experiência mais consistente entre os vários departamentos e as várias atividades de uma empresa e conseguimos também que haja uma evolução contínua, ou seja, estes softwares vão evoluindo continuamente, ok? Sem um peso nas infraestruturas locais de uma empresa. Portanto, isto, na nossa opinião, e é aquilo que vamos vendo, entendemos que é para aqui que o mercado caminha, traz, além de simplicidade operacional, reduz alguns custos que possam estar ocultos, porque a verdade é que vários softwares diferentes, vários fornecedores diferentes, exigem aqui uma manutenção mais elevada e provavelmente um custo também mais elevado, e permite que a empresa se concentre um bocadinho no essencial, que é o cliente, e o negócio. Portanto, na nossa opinião, mais o software, além do SaaS, além de ser uma mudança de software, é também uma mudança de mentalidade, ok? Deixamos de comprar apenas e só ferramentas, e passamos a adotar plataformas vivas, onde o software vai evoluindo ao longo do tempo e cresce com a empresa. Portanto, pensamos que o futuro do software empresarial, e neste caso o futuro do e-commerce, porque é aqui que nos estamos a focar, será determinado por estas duas forças também, a sustentabilidade tecnológica e a sustentabilidade financeira, como eu dizia há pouco, ou seja, ter tudo num só ecossistema, ter plataformas que não dependem de integrações frágeis, de custos que vão crescendo, mas de ecossistemas que são coesos e que são desenvolvidos ao longo do tempo. Além de que, com isto, a empresa ganha aquilo que eu entendo também como a sua soberania digital. Ou seja, consegue ter tudo num ambiente, é mais fácil controlar, é mais fácil de gerir e, portanto, parece-nos que é este definitivamente o caminho. Portanto, eu dizia isto, que era
simplicidade, soberania sobre os dados e esta sustentabilidade, que além do mais é também uma sustentabilidade financeira, porque os custos são efetivamente menores. O futuro para nós é, nos próximos anos, as empresas de sucesso não terão que ter muitas aplicações, terão então que ter esta estratégia digital que seja unificada, ou seja, esta integração tem que ser o mais importante entre as várias plataformas, ou seja, saímos de uma lógica de acumulação e passamos para aquilo que é uma lógica de acumulação. Ou seja, trazemos mais em cima do que já existe e, idealmente, sem os vários departamentos darem por isso. Permitam-me que faça aqui quase uma espécie de brincadeira, que um comentário que há alguns anos ouvia-se, alguns colegas na área do IT, e diziam que o melhor departamento da IT normalmente era aquele que não era valorizado, entre várias aspas. Mas porquê? Porque tudo funcionava tão bem que nem se percebia o que é que os indivíduos do IT ali estavam a fazer. O que nós queremos com este modelo, então, é partilhar isto, é olharem para o SaaS como uma estrutura continua a trazer várias aplicações, continua a ter aqui as ilhas, mas que estão devidamente conectadas entre si, e que no limite funcionam tão bem e que a informação passa de forma tão fluida que muitas vezes nem percebemos que ela realmente está a fluir entre um RP, entre um sistema de logística, entre um sistema de helpdesk, porque é tudo transparente e acabamos por ter a verdadeira visão do cliente. Pronto, com isto agradeço a vossa atenção e passo ao meu colega Micael para ir um bocadinho ainda mais fundo neste tema. Olá, bom dia a todos. Obrigado, José e Bruno, pela vossa primeira introdução. E sim, nós aqui na Loba acreditamos que tudo começa com a experiência integrada. Não basta ter apenas um software, uma loja online, os canais digitais para com os clientes. Na verdade, acreditamos que tem que ser uma experiência integrada em que dentro de toda a organização sabemos qual é o valor médio de ticket de um determinado cliente, há quanto tempo este cliente tem os dados dentro da nossa plataforma e há quanto tempo é que é nosso cliente, e essa informação tem que estar acessível a toda a organização e não apenas a cada departamento naquilo que são as necessidades de cada departamento. Para isso é fundamental haver uma visão 360 em todos os canais de operação. Porque, na verdade, hoje em dia os clientes já não compram apenas no canal, muitos consultam uma loja online para depois comprar na loja física, alguns visitam a loja física para depois fazer a compra na loja online e também existe um novo conceito em que, a verdade, o consumidor procura muita informação, aquilo que é a aquisição de um carro, de umas sapatilhas para correr, de um telemóvel, procura muita informação até mesmo antes de efetivamente concluir a compra. Por isso é muito importante que os canais e que a organização esteja toda integrada e consiga dar resposta às necessidades do cliente em qualquer ponto e em qualquer canal que o cliente se ligue com a marca. Também acreditamos muito que a fidelização da marca acontece quando a experiência do cliente é integrada, transparente e consistente e o cliente sente que é reconhecido e valorizado em qualquer um dos canais. Com isto surge a importância dos dados e, na minha opinião, há aqui 3 vetores fundamentais. A experiência do cliente, que já falei, os dados e também a segurança. A experiência é aquilo que o cliente vive em cada interação, em cada contacto com a marca. Os dados são o que nos permite compreender o seu comportamento, antecipar necessidades e melhorar continuamente. E a segurança porque garante a confiança e que o negócio não coloca o negócio em causa. Com isto também, os dados vai nos trazer trabalhar aquilo que já é hoje em dia o presente e a transformação digital para os nossos clientes, que é o uso da inteligência artificial. Com a inteligência artificial conseguimos detectar padrões, antecipar comportamentos e adaptar as experiências em tempo real. Imaginemos que o nosso site ou os nossos canais conseguem detectar que o nosso cliente está à procura de uma determinada necessidade e isso também é controlado pelo tempo que está fora, lá fora, né? Se está chuva, se está sol, e a informação que hoje em dia pode aparecer para o nosso cliente, seja os produtos que lhe está a ser apresentado, as recomendações, as alterações que lhe estão de acordo com as suas necessidades, com base no histórico de comportamento do cliente, ser
de acordo com algoritmos de inteligência artificial que se adaptam cliente a cliente e não numa panóplia que é igual para todos. Aí entra a personalização, que acreditamos que vai ser um fator fulcral para o crescimento e para a sustentabilidade das organizações e do crescimento também das vendas e do negócio em experiências únicas adaptadas a cliente. Para essas estratégias eficazes é sem dúvida a necessidade de termos dados e esses dados estarem bem estruturados e corresponderem ao comportamento real dos nossos clientes. Por exemplo, uma senhora que que define no seu perfil a procura, que gosta de sapatos clássicos e elegantes. Mas, na verdade, se analisarmos os dados das suas compras, vamos conseguir entender que, na verdade, esta pessoa acaba por comprar sapatos para o filho e para o marido. Isto é, não basta apenas o que a pessoa está à procura, mas também identificar o comportamento do cliente, que isso nos irá permitir mostrar aquilo que ela procura, mas ao mesmo tempo estar a mostrar aquilo que são as necessidades do dia a dia com base no comportamento histórico que já foi efetuado anteriormente. Quando nos baseamos nas decisões de dados reais, as nossas estratégias tornam-se muito mais eficazes, comunicamos melhor, personalizamos um propósito para o cliente, oferecemos experiências únicas que realmente criam valor para os nossos clientes e também para o negócio. Então, como é que a transformação acontece? A transformação acontece com eficiência e produtividade. O que se pretende é que os sistemas consigam automatizar processos, retirar trabalho manual, desta forma que as equipas estejam a trabalhar na estratégia do crescimento e na definição de objetivos para a sua própria organização. Depois, é muito importante o envolvimento e a retenção do cliente. Requer-se que as experiências sejam personalizadas para isto permitir o aumento da satisfação do cliente e a fidelização do tempo de ligação do cliente com a marca, que irá permitir aquilo que é muito importante, que é o crescimento das vendas, com base na análise dos dados e do comportamento da venda e da ligação do cliente com a marca e, como já falámos aqui também, a segurança e a conformidade, cumprindo os padrões legais de compliance, dos regulamentos e também de uma estrutura que permite criar segurança, porque a segurança é a base do negócio, porque se efetivamente não existir essa segurança, poderá colocar em causa o negócio e a marca. Por fim, como já aqui falámos um bocadinho, nesta experiência de cliente, começa dentro da própria organização. Não basta a marca estar muito bem exposta externamente, com as redes sociais, com a loja física, com a loja online, toda muito bem, toda bonita, mas só que depois dentro da própria organização a experiência como o Bruno aqui estava um bocadinho a falar, andamos aqui a trocar papéis de um lado para o outro e ser muito lento. Por isso, acreditamos que a experiência é também dentro da organização e essa organização dentro da organização dispõe também uma melhor experiência para o nosso cliente. E para isso é muito importante que as equipas internas estejam capacitadas, que a plataforma seja bem escolhida e responda àquilo que é as necessidades da organização e depois ter equipas que respondam tanto em back-office, têm acesso a esta visão 360 do cliente, têm acesso à informação toda do histórico de ligação do cliente e também termos uma equipa de apoio ao cliente e no pós-venda que consiga responder às necessidades, porque muito mais do que conquistar e o esforço de conquistar novos clientes, é também muito importante manter e fidelizar os clientes que já tiveram uma interação com a marca e o custo é menor para as empresas. E como é que podemos construir projetos de sucesso? Na Luba acreditamos que o sucesso dos projetos combina experiência, equipas proativas, integração de dados, tecnologia, sempre no foco da experiência do cliente. E trazemos aqui 3 vetores que são muito importantes para construir um projeto de sucesso. Primeiro, o negócio e as pessoas que passam esse negócio. Podemos escolher a plataforma certa, podemos escolher o parceiro certo, mas se as pessoas que estiverem envolvidas não tiverem tempo, não tiverem disponibilidade para falar sobre o negócio, não colocarem o negócio e aquilo que são as necessidades da empresa e da organização para com o parceiro e para com a tecnologia, é muito difícil, por muito que a tecnologia seja boa, por muito que o parceiro seja bom, se não houver esta conjugação de disponibilidade das pessoas certas, pessoas com influência dentro da organização, acabam por ser fulcrais para termos projetos de sucesso que depois também permitam ter experiências de sucesso para os nossos clientes. Um ponto
que é inevitável e que por mais plataformas que possamos ter, já foi aqui também mencionado que é muito difícil termos uma plataforma que consiga conjugar tudo. Então, vai ser sempre necessário ter integração entre sistemas e esta integração é um fator crítico, porque se não for bem feita, se puser em causa efetivamente a confiança das pessoas que usam as plataformas e que consultam os dados, por isso deixamos aqui o alerta que um dos pontos também muito importantes neste tipo de projetos é que haja um cuidado efetivo sobre os processos de integração, que seja escolhido um parceiro que já tenha experiência nesta área para criar efetivamente ecossistemas conectados, eliminando silos e permitir contínuos ligação de processos e seja eficaz esses processos. Para no fim trazer valor, porque é aquilo que todos procuramos, é valor. E esse valor surge quando tivermos dados confiáveis, quando tivermos dados centralizados nas plataformas para responder a todas as necessidades dentro da organização e depois também é os dados que irão permitir já no presente utilizar a inteligência artificial, a personalização, a automação de processos e trazer aquilo que todos nós procuramos, que é clientes mais satisfeitos, porque com clientes mais satisfeitos irá aumentar o nosso ticket médio, irá aumentar o valor da nossa organização, irá aumentar os nossos objetivos e os nossos cumprimentos do crescimento da nossa organização. Obrigado a todos. Estás muito, Que Susana. som, José. Peço desculpa. Obrigado, Miquel. Obrigado pelo alerta. Todo este conceito de mudança, este conceito de ecossistema que temos vindo a falar, exige de facto uma mudança, exige aqui um esforço de transição digital para nós nos tornarmos mais digitais, para nós percebermos quais são as ferramentas ideais e podermos fazer essa ligação. E isso, na verdade, a nossa sugestão sempre é nós começarmos pela análise, para nós pensarmos aqui estrategicamente como é que vamos fazer, no limite criarmos aqui um roadmap que pode ser pequeno no início, mas que temos de ter uma visão de longo alcance onde é que queremos chegar. Não precisamos fazer tudo de uma vez, mas é necessário termos essa capacidade para poder parar, pensar, analisar estrategicamente e poder então evoluir. Evoluir de uma forma com, com estrutura, com tronco, ou seja, com identidade. Nós temos que perceber as necessidades do mercado, temos que perceber a necessidade da nossa empresa, do nosso negócio e a tal experiência, como o Miquel referiu, ou seja, temos que conseguir passar nesse ecossistema toda essa consistência, toda essa coerência de uma forma sólida, de uma forma ágil, e pode ser mais uma vez de uma forma pequena inicialmente, mas com a perspectiva de ir crescendo, ir evoluindo conforme a necessidade de cada da empresa e do negócio, do mercado e da evolução, evidentemente. E aqui a questão dos membros é a tecnologia e a continuidade, ou seja, a parte mais operacional que tira partido da tecnologia, falo da questão da gestão dos clientes, da gestão de pré-venda, com CRM, da pós-venda, com desk ou com serviços, com softwares de serviço, de gestão de serviços. Isso é necessário nós conseguirmos ter sempre a capacidade de usar a tecnologia para poder evoluir e tirar partido da mesma, mas de uma forma contínua, ou seja, há uma evolução. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não temos que desenhar ou temos que desenvolver logo a solução perfeita. Nós podemos desenvolver uma solução, por exemplo, de CRM mais leve e depois ir evoluindo conforme a necessidade. Não é necessário criar logo a solução da NASA para conseguir dar resposta a tudo e mais alguma coisa que nem sequer vamos tirar partido da solução, não. Temos que saber adaptar essa solução à necessidade do momento e poder evoluir de uma forma contínua. Por isso, é precisamente isso que eu queria transmitir, que é que não se trata de implementar todo o ecossistema de uma só vez. Até pelo contrário, é criarmos aqui um caminho, certo? E parar, se for necessário, pensar estrategicamente e desenhar o futuro com bastante clareza. Aqui, tanto a nível do online, do B2B, do B2C, temos que pensar aqui num ecossistema transversal, não é um ecossistema totalmente só digital, temos que pensar também na operação do dia a dia e isso é necessário ter aqui uma visão de transição digital sólida e híbrida e também feita, mais uma vez, de uma forma fragmentada. Não é necessário fazermos tudo de uma vez, num Big Bang. Devemos pensar isto num roadmap, ir implementando conforme as necessidades, até porque, como devem calcular, uma transição digital com um ecossistema complexo não é
rápida de implementar, não é fácil de implementar, pode não ser barato de implementar, por isso é necessário pensarmos aqui de uma forma mais faseada para conseguirmos desenvolver o projeto de uma forma mais viável. Agora gostava então de partilhar convosco um pequeno exercício e aqui acabo por apresentar um cenário de uma empresa tipo, não representa todo o tecido empresarial português, mas representa parte desse tecido. Temos aqui uma empresa que distribui mais de 30.000 referências de produtos de várias marcas, aqui neste caso artigos de bricolagem. É uma empresa que está em vários setores, tem uma parte significativa B2C, mas também tem uma parte de B2B, também é uma operação que pode. Muitas vezes há empresas que só têm B2B ou B2C, mas existe cada vez mais empresas com os dois setores. Isso também é uma tendência que nos temos deparado, que empresas B2B tendem a querer migrar também ou ter uma parcela de mercado B2C. É uma empresa que opera em Portugal e em Espanha, no B2C, e opera mais no B2B, mais no resto da Europa. Está presente fisicamente em 15 localizações, 15 lojas, e tem também presença digital e também tanto a nível de loja online como de marketplaces. A nível logístico, tem armazém em Portugal, tem 2 armazéns na Europa e tudo isto necessita, evidentemente, de uma equipa multidisciplinar para gerir clientes, para gerir a logística, para gerir a contabilidade, a pré-venda, a pós-venda. Por isso, é um cenário de uma empresa típica portuguesa, ou maioritariamente as empresas típicas de distribuição portuguesas. E normalmente, quais são as dores de uma empresa com este perfil? São, resumidamente, dores de gestão, ou seja, a gestão da relação dos clientes, a gestão da relação, da gestão dos recursos humanos, seja de recruit, seja de recrutamento, seja da operação, equipas de marketing, equipas de vendas, depois também a gestão, como devem calcular, de 30.000 referências de produtos de várias marcas, com diferentes variáveis, com diferentes atributos. É complexo gerir toda esta informação. Estamos a falar de informação cada vez mais exigente, porque o cliente cada vez mais quer informação sobre o produto, sejam fotografias, sejam descrições, sejam fichas técnicas ou diferentes características do produto, por isso cada vez é mais exigente o mercado. E quando falamos no digital, temos todas as questões de SEO e por aí fora. Por isso, a gestão do produto numa empresa que tem 30.000 referências pode ser bastante crítico. Não só pela complexidade da gestão de tanta informação, mas também depois, imaginem, nós distribuirmos essa informação para múltiplos canais. Termos a distribuição nos POS das lojas, temos a distribuição da informação também na loja online e nos marketplaces e nos vários mercados. Isto quer dizer que nós podemos ter diferentes preços, diferentes catálogos de produto por mercado, por setor, por canal, e isto, quando começa a entrar neste caminho, começa a complicar bastante e, como devem calcular, termos uma fonte da verdade relativamente à gestão do produto pode ser bastante crítico e imaginem vocês estar a fazer essa gestão individual, equipa por equipa, traz aqui um trabalho muito, muito acrescido. Depois temos a questão toda logística, ou seja, o cliente até pode comprar online ou no marketplace ou numa loja física, mas ele tem que receber o produto, ele tem que ser expedido. E aqui a gestão do produto também, em termos de expedição, pode ser crítica, ou seja, nós temos produtos que podem não haver estoque naquela região, mas pode ter numa loja física ou pode ter num armazém, e tudo isto tem que estar visível a quem faz essa gestão para que não exista problemas na entrega e para que a entrega seja o mais rápido possível e toca no ponto que o Maquiel referiu e bem, que é a questão da experiência do cliente. O cliente faz uma encomenda e a expectativa dele é que a receba logo a seguir, e o logo a seguir não pode ser uma semana depois, porque andamos perdidos por saber onde é que há o produto e por aí fora. Depois temos também tudo o que é pós-venda, ou seja, o cliente compra a encomenda, tem um pedido de assistência, um pedido de uma reclamação, uma devolução, é necessário centralizar essa informação. Porque, mais uma vez, como disse também o Bruno, estarmos em ilhas, a assistência estar numa ilha à parte não comunica com a parte da pré-venda ou da venda, e depois temos aqui uma confusão de dados e já nem sabe quem é que está a dar resposta a quem, e o cliente fica perdido no meio disto tudo. E muitas vezes, e se calhar vocês já tiveram essa experiência de comprarem online, quererem devolver numa loja física e depois terem problemas de saber
onde é que está a reclamação e de darem seguimento a essa relação e vocês receberem uma resposta. Às vezes isso nem sempre acontece e lá está, por vezes é porque não há comunicação entre departamentos e a informação perde-se e o cliente acaba por ter uma péssima experiência e acaba por não deixar de comprar. Temos também a questão da assistência e montagem. No caso de empresas de distribuição que possam também incluir a montagem, é necessário nós conseguirmos agilizar com as equipas de montagem essa montagem no local. É necessário marcarmos a visita, é necessário termos visibilidade sobre o trajeto que o técnico fez até ao cliente, termos visibilidade sobre a intervenção que o técnico teve no cliente. Isto tudo também se permite não através de e-mails ou de Excel. O ideal é termos uma solução vertical que o cliente consiga gerir toda a equipa de montagem, gerir as assistências, perceber a visibilidade e também perceber o que é que o técnico fez, ter um relatório, etc. A questão de devoluções já falámos, da relação de clientes também, por isso acaba por ser numa empresa que tem uma dimensão típica como esta, o perfil que demonstro, são as dores basicamente de gestão, são as dores de nós conseguimos interligar todas as equipas, todos os processos num único ecossistema em que existe essa visibilidade, em que cada equipa comunica com a outra e acabamos por conseguir ter a visibilidade e acompanhar o cliente e da melhor experiência possível. Uh, por fim, aqui nós acabamos por viver num novo paradigma, um paradigma de omnicanalidade, ou seja, é tudo omnicanal. Estamos presentes em vários canais, em vários setores, em vários mercados e por isso devemos ver, tanto a nível B2C como B2B, as empresas cada vez mais optam por múltiplos canais, tanto loja física como loja online, como os marketplaces, estar presente também nas redes sociais, em apps. Por isso, nós temos que garantir que este novo paradigma de ligação de vários canais seja assegurado desde o ponto de pré-venda até pós-venda, seja tudo interligado. E toda essa complexidade acaba por exigir aqui sistemas capazes de centralizar a informação num só sítio, gerir as encomendas de vários canais, manter os catálogos atualizados, como referi há pouco, a questão da informação de gestão de produto, alinhar as campanhas, as equipas de marketing com as equipas de venda e também acompanhar os clientes de uma forma muito transversal e, acima de tudo, depois conseguir medir resultados. E temos aqui uma vertente de analítica de conseguir perceber tudo isto e entender aqui numa big picture como é que tudo isto funciona e que resultados é que estamos a ter dessa operação. Mas o erro comum é crer que uma única ferramenta faça tudo isto, ou seja, não é possível nós termos uma só ferramenta a fazer tudo isto, não é possível também, como referiu o Bruno inicialmente, nós temos uma gestão no Excel, nós temos de ter aqui várias soluções verticais, cada uma tem a sua função e cada uma tem o seu propósito, mas evidentemente comunicam entre elas, sem falhas e com a maior rigidez possível. O caminho acaba por ser as tais soluções verticais, as soluções especializadas que se ligam num verdadeiro ecossistema de commerce. E é essa a integração que permite às empresas serem mais ágeis, serem mais escaláveis, serem mais sustentáveis nesse contexto de omnicanalidade. Por isso, é isso que nós defendemos, é este contexto de FAB, esse contexto de ligação entre soluções verticais. Poderíamos estar aqui a debater de vários cenários pelo perfil de empresa que vos coloquei, mas na verdade é algo que a empresa tem que desenhar e tem que perceber no momento qual será a sua capacidade de implementar estas ferramentas, porque não seria possível uma empresa que está numa gestão totalmente tradicional, também não creio que uma empresa com aquele perfil tivesse numa gestão totalmente tradicional, mas se o tivesse seria muito difícil implementar tudo de uma vez, mas teria de haver aqui um roteiro, um roadmap de implementação contínua entre elas. E da minha parte, muito obrigado pela vossa presença. Ora, já percebemos que estes são temas muito complexos, mas que na verdade foram pensados para simplificar o dia a dia das organizações. A operação da comunicação é algo bem mais complexo do que se pensa. A comunicação entre departamentos, todos os processos, todas as equipas,
Portanto, a solução é mesmo favo a favo, não é? Resolver um problema de cada vez. E para implementar todo este ecossistema nas empresas é importante contar com um parceiro full service, não é? Como a Loba, que tenha este olhar transversal com equipas especializadas para cada desafio. A Loba é uma agência integrada que se posiciona como uma agência business to experience, para pensar em soluções de comunicação e tecnologia que facilitem o relacionamento entre todas as partes interessadas no negócio. Não só o cliente, mas também os colaboradores, também os fornecedores, também os parceiros, a comunidade, portanto, todas as partes interessadas no negócio, cada uma destas dinâmicas de funcionamento de uma empresa merecem o seu próprio canal e a sua própria expressão, desde a estratégia à comunicação, à implementação tecnológica, portanto, todos estes passos a dar. Somos a maior agência independente do país, temos 25 anos, cerca de 200 colaboradores, contamos já com 8 escritórios, 7 em Portugal e um em Londres. Somos há cerca de um ano uma agência certificada B Corp, porque acreditamos mesmo que os negócios são uma força do bem. Estamos, obviamente, disponíveis para continuar esta conversa com todos os que quiserem saber mais sobre como fazemos, como é que estamos a ajudar o vosso projeto. Deixo também aqui o contacto do José Lopes, ele vai fazer aqui uma ponte principal de contacto para neste follow-up. Por agora, vamos deixar aqui espaço a algumas perguntas, algo que queiram deixar aos nossos especialistas, alguma pergunta mais específica do vosso negócio, do ponto de constrangimento onde estejam a querer ultrapassar. Os nossos especialistas estão à disposição para tirar alguma dúvida. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma questão, mas dizer só, entretanto, que vi que perguntaram relativamente à apresentação, e penso que ela irá ser partilhada no fim da sessão. Portanto, agora será esse espaço então para perguntas, se alguém tiver alguma questão. Foi muito esclarecedora a apresentação, pelos vistos. O chat está aberto a todos. É esta oportunidade para falar diretamente aqui com os nossos oradores ou tirar alguma questão. Uma vez que já nos esclareceram aqui que a apresentação vai ser partilhada, eu irei enviar a mesma. Já, já temos aqui uma questão. Se calhar, se quiserem já responder. Sim, é uma questão de entrar em contato connosco. Nós podemos fazer um agendamento e, com base naquilo que possa ser a necessidade do vosso negócio, nós marcamos uma pequena call, seja remota ou presencial, até se for necessário, e teremos todo o gosto em falar um bocadinho das nossas soluções, de acordo com aquilo que são as necessidades que possam ter. Nós trabalhamos com vários softwares, por isso vai depender também daquilo que possa ser a necessidade. Bruno, eu não sei se vocês estão a ver aqui as mensagens lá, se querem contribuir aqui Sim. com alguma resposta. Sim. Temos aqui uma questão do Hélder Amaral. Se podemos partilhar um exemplo prático de um desafio que tenha sido colocado, e o processo de resolução. De facto, assim, em 15 minutos é capaz de ser um pouco difícil conseguirmos identificar, mas temos um caso aqui que estamos a tratar neste momento, que é uma empresa que tem 4 lojas online diferentes, está presente com 28 lojas físicas em Portugal, neste caso só vende B2C em Portugal, de marcas, é representante exclusivo de algumas marcas internacionais, tem 4 lojas físicas, está em 5 marketplaces, e tem 28 lojas, aliás, 28 lojas físicas e 4 online. É uma operação complexa, já com um volume de faturação e negócio bastante considerável, e o que nós vamos propor, na verdade, é uma tecnologia SaaS para as lojas online, que está integrada com um sistema de PIM e que, por sua vez, depois alimenta todos os marketplaces
com diferentes catálogos, porque cada marketplace tem o seu catálogo, tem o seu pricing, e as lojas online e as lojas físicas, desculpem, vão ter acesso a uma experiência de loja online exatamente igual a um cliente final, mas depois fazem o checkout no POS físico. Por isso é aqui um caso muito específico, B2C, em que teve basicamente a solução SaaS de lojas online, PIM, que é o software para gestão de informação de produto, que integra com os marketplaces e também com as lojas. E depois temos também um sistema de POS para o lojista de frente à loja física poder ter a experiência e poder fazer o checkout como se fosse da loja online, porque vai ter uma experiência diferente de um POS, vai ter uma experiência de procurar, de poder fazer uma pesquisa online com inteligência artificial, por exemplo, coisa que não consegue no seu POS normal. Um, e depois temos toda a parte de pós-venda com desk, também com o sistema de chatbot para assistência aos clientes e também CRM para gestão da relação com o cliente. E temos também integração com uma solução vertical de gestão de marketing que dá visibilidade tanto de todos os canais digitais que o cliente está presente, mas também faz campanhas de marketing digital, campanhas de SMS, tudo isto integrado no tal ecossistema que nós acabamos de referenciar. Evidentemente não posso divulgar a marca, mas é um distribuidor português. Sim, eu ia dizer, só complementando, ia dizer que neste projeto que temos aqui o desafio são as tais várias marcas e como é que integramos as várias marcas numa só plataforma, ou seja, tentar centralizar a gestão com os tais chatbots, com o apoio ao cliente, com a ferramenta Desk. Portanto, este desafio, naquela imagenzinha que o José mostrava, naquele diagrama do corpo humano, naquela imagem do corpo humano, o desafio é de facto pensar, estruturar a operação antes de começar mesmo a partir pedra e a ir e a fazer a implementação. Portanto, estamos aqui a fazer um trabalho de análise bastante elaborado para tentar, além de fornecer a solução mais robusta, aquela que será mais rápida e simples de implementar. Eu vou divagar um bocadinho, mas deixem-me só dizer isto, que é, por vezes sinto no nosso mercado, no mercado nacional, e posso estar errado, pelo menos é das experiências que vou tendo, esta questão das ilhas que eu falava, sinto que quando estamos no 8 rapidamente passamos para o 80. Se calhar é necessário, eu penso que podíamos passar pelo 40 primeiro, mas vejo muitas empresas no mercado nacional que, por exemplo, não têm um CRM, não têm uma ferramenta desk e que querem passar de um ficheiro Excel para um CRM hiper complexo para todos os departamentos, com todos os processos automatizados. E isso normalmente não me parece o melhor caminho. Eu diria que para uma estratégia podemos começar, como o José dizia, por perceber quais são as operações que doem mais, implementar, por exemplo, um CRM com as funcionalidades, diria eu, nativas, aquilo que vem out of the box, porque são softwares já testados em várias empresas que já têm anos de mercado, seja qual for a marca, já têm alguns anos de mercado, respondem a vários negócios e, portanto, de início poderíamos começar com projetos mais económicos, com projetos para os clientes um bocadinho mais contidos e começar a usar e começar a criar esta dinâmica. E por vezes sinto que há essa tentação de passar logo do 8 para o 80 e, portanto, custos mais elevados, maior dificuldade de adoção nas empresas, porque as equipas passam de uma coisa que não existe para algo que é hiper complexo, que é uma necessidade sempre muito grande de automatização, quando, lá está, e peço desculpa por me estar a repetir, podíamos se calhar dar aqui alguns passos intermédios, ter esta estratégia definida, perceber onde é que eu quero atacar, quais são as áreas que doem mais, que áreas é que eu devo resolver, mas começar se calhar com funcionalidades nativas, integrações nativas e perceber de que forma é que o meu negócio se encaixa e de que forma é que a plataforma também se ajusta ao meu negócio e depois então, numa segunda fase, trabalhar em melhorias, em adaptação. Acho que era uma forma de conter um bocadinho o investimento inicial. Sim, Nuno, está aqui. acho que Tenho aqui sim, mais alguns. força, cá. Posso responder aqui duas perguntas que estão aqui agora, do Paulo Jorge, que fala um bocadinho quais são os principais desafios na transformação digital de uma empresa mercadamente tradicional e quase 100% física. Eu diria que o principal desafio são as pessoas, não é a tecnologia. A tecnologia responde àquilo que são as necessidades das organizações, mas há aqui um desafio que é motivar as pessoas e explicar porque é que há necessidade de fazer esta transformação digital, quais são os ganhos que vão ter para as pessoas, porque há aqui neste
processo normalmente mais tradicional, as pessoas pensam, ou a equipa comerciais muitas vezes pensam, ok, mas os dados são meus, os dados, estes clientes aqui são meus, são da pessoa, e não, na verdade são na organização, e há aqui algum receio em colocar estes dados e colocar todo o meu dia a dia, é um bocadinho, ok, mas vai haver aqui um controle de tudo o que eu faço, e na verdade é preciso dar formação para explicar que não é assim, na verdade o que a plataforma vai fazer, ou que as soluções vão fazer é ajudar essas equipas a conseguir vender melhor, a trabalhar melhor, a estar mais organizadas, por isso eu acho que o desafio não está nas soluções, não está nas plataformas, está efetivamente no projeto em si, com aquilo como falámos aqui o José e o Bruno, de minimizar, não fazer logo tudo uma vez, criar uma estratégia, pensar na experiência para o cliente e acima de tudo dar formação às equipas e às pessoas de forma que elas possam estar capacitadas e percebam que isto é um apoio e não é uma substituição. Acho que esse é aquilo que vai acontecendo cada vez mais quando vamos fazendo a implementação de um projeto deste género, com muita transformação digital, há alguns receios nas pessoas a quem vão utilizar a plataforma e isso tem que ser minimizado também com experiência para as equipas que estão a trabalhar dentro das organizações, para os colaboradores. Partilhar também que nós somos uma empresa que não está especializada num único setor, trabalhamos desde a indústria automóvel, setor têxtil, setor da saúde, praticamente todos, não há nenhum, pelo menos estou aqui na Lobo há mais de 10 anos, não há aqui nenhuma empresa que veio ter connosco com uma coisa muito específica que nós dissemos, não, isso não é possível fazer, isso nós não fazemos, na verdade nós trabalhamos vários setores, vários tipos de projeto, por isso é uma questão de entrarem efetivamente em contacto connosco e nós tentaremos ajudar naquilo que é aquilo que é a nossa experiência já de longa data e ajustar aquilo que são as necessidades a um melhor projeto possível para cada organização. Se calhar aqui respondendo à questão do João Robaldo sobre a operação, tem uma operação B2B totalmente integrada, desde visitas comerciais, helpdesk, serviços técnicos, contabilidade de contas, reclamações de logística, quantos sistemas em média deverá precisar. Assim, no grosso modo, diria que estamos a falar aqui de 5 aplicações. Temos o CRM para gestão de visitas comerciais, para gestão de clientes, temos o Desk para gestão de assistências ao cliente pós-venda. Temos também o serviço, a aplicação FSM para gestão de serviços de manutenção ou de aplicação. Para o inventário, o ERP poderá servir, mas se for algo muito complexo, terá de ser uma aplicação WMS. E, evidentemente, para contabilidade, é o ERP, sem dúvida. Por isso, entre 4 a 5 aplicações seria o ideal para uma gestão vertical especializada para cada um dos setores. Temos Temos uma aqui uma última pergunta pergunta. também, sim, Sim. Bela. Miquel, Bruno, acho que se calhar poderá ser mais ao vosso Sim, lado. eu diria, se estão aqui num processo digital, e seja em Angola, seja em que país se for, um, eu não vejo essa solução não passar por canais digitais. Isto é, na verdade, é necessário. Depois, aqui, de acordo com aquilo também aqui um bocadinho que o João Rebal colocou, depende daquilo que são as necessidades. O que é que pretendem mais trabalhar? É o setor das vendas? Ok, então vamos nos focar mais, digamos assim, no sales ou no CRM para equipas de rua. As nossas soluções hoje em dia permitem tudo, permitem desde estar só com uma plataforma em aberto e gerir tudo, desde fazer voice, fazer marketing, fazer vendas, fazer apoio ao cliente, como também especializar uma aplicação à medida e desenvolver uma aplicação para o cliente final, fazer um website institucional, fazer uma plataforma de venda online. Por isso, nós somos uma empresa que também recomendamos que olhem e depois podemos partilhar aqui também o nosso site. Recomendamos que possam visitar o nosso site, loba.com, consultar um bocadinho o nosso portfólio, os nossos serviços, marcar uma reunião connosco. Também temos lá um chat que rapidamente podem entrar em contato connosco e nós também rapidamente marcamos uma pequena call e de acordo com aquilo que são as necessidades, eu penso que nós podemos responder a grande parte, pelo menos aquilo que foi aqui colocado em termos de perguntas. Acho que numa pequena reunião nós conseguimos responder mais afirmativamente e a tudo o que possam ser necessidades e ajudar-vos mutuamente a melhorar o vosso negócio e a crescer o vosso negócio. No fundo, venho reforçar aquilo que o Miquel disse relativamente à questão do Abel Afonso para este projeto em Angola. Eu acho que o ideal era mesmo conversarmos um bocado, podermos detalhar. Até porque eu tenho aqui alguma experiência, eu trabalhei há alguns anos em Angola e percebo que, por exemplo, ahm,
em algumas zonas, e em Portugal também, em algumas zonas o acesso à internet pode não ser tão facilitado, ou seja, podem haver questões de comunicações mais difíceis, e isso parece uma coisa tão básica, mas a verdade é que as aplicações têm que ser desenvolvidas com isso em mente, por exemplo. Estamos aqui sempre a falar de SaaS, mas haverão momentos em que o SaaS tem que responder a questões por offline. Ou seja, isto para dizer que o ideal seria falarmos, percebermos um bocadinho qual é o objetivo da plataforma, como é que funciona, quem são os utilizadores, para poder desenhar uma melhor solução. No slide, eu já partilhei o meu e-mail, o Miquel também, mas aqui neste slide até tenho o contacto direto do José, portanto era promover aí uma conversa muito rápida para percebermos e podermos dar aqui alguma orientação. Nem que não seja projeto para a Loba, ou que não faça sentido, mas temos todo o gosto também de poder ajudar e apoiar neste kick-off. Eu poderei fazer depois a ponte para um dos meus colegas, centralizamos a informação, mas depois eu faço a ponte com todo o gosto para podermos reunir. Da nossa parte, o que não temos mais questões, podemos concluir. Julgo. Inês, podemos concluir. Boa. Pronto, espero que tenham gostado todos desta sessão, tenham tirado todas as vossas dúvidas, ou pelo menos ficar com o contacto aqui dos nossos oradores, caso queiram aprofundar a conversa. Como o Bruno falou, vão divulgar a apresentação, que será enviada para mim, e eu farei essa ponte. Por isso, toda a gente que autorizou a receber comunicação da parte da CCP receberá esta apresentação, bem como a gravação do webinar. Caso não se lembrem se deram autorização ou não a deram de todo, podem sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt. Também já deixei aí escrito no chat. Muito obrigada a todos os nossos oradores mais uma vez e participantes por se terem juntado a nós. Convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP no nosso webinar, redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. Deixo aqui os contactos, então, dos nossos oradores. Qualquer dúvida sabem como entrar em contacto connosco. E terminamos assim o nosso webinar de hoje. Muito obrigada e bom dia. Bom dia. Obrigado.